Gabão. Conhece? O que o Gabão tem a ver com o Brasil? Você sabe? É isso que nós vamos conversar hoje aqui no canal Aloxi. Aproveita, se inscreve no canal, deixa os seus comentários, o que você conhece do Gabão e aperta o sininho. Assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações. O Gabão, ele é um país que foi um dos primeiros interposto de escravos lá no início da escravidão. Portugal foi o primeiro país que chegou ao Gabão com esse objetivo. E aí, por ele estar num lugar geograficamente muito importante na costa do continente, ali no Atlântico, então os portugueses paravam ali, compravam escravos, vendiam escravos, enfim. O Gabão passa a ser um ponto de parada muito importante. Então, muitos dos escravos que vieram parar no Brasil, eles vieram daquela região ou pararam naquela região. Então, o Gabão, ele teve essa presença portuguesa, porém não é Portugal que vai colonizar o Gabão. Apesar dessa presença, Gabão vai ser colônia francesa. Ele vai ter outras pessoas ali, os ingleses vão aparecer, mas enfim, vão ser os franceses que vão colonizar, tanto que hoje a língua que se usa, né, lá na educação é o francês. Então, eles conseguiram a independência deles apenas em 1960. Então, é um país aí que tem uma história interessante, que vale muito a pena conhecer. O Gabão, ele tem uma reserva de elefantes, que hoje ela é muito respeitada. Hoje a população do Gabão, ela está aprendendo a conviver com os elefantes, mas não foi sempre assim. Para vocês terem uma ideia, de 2004 a 2014, 80% dos elefantes foram assassinados. Por quê? Porque eles não gostam de elefante? A questão não é essa, não gostar de elefante. A questão é que os elefantes, eles estavam entrando na área agricultável que o Gabão estava tendo e eles comiam toda a plantação. Então a população começa a passar fome. Por quê? Imagina uma manada de elefante dentro de uma produção agrícola. Destrói. E era isso que estava acontecendo. Hoje, eles encontram uma alternativa. Existe um parque que se chama Parque Nacional de Lopé. Eles tentam salvar os elefantes da seguinte forma. Em volta do parque, onde estão essa reserva de elefante, então os elefantes foram levados para essa reserva, eles têm uma proteção para a agricultura local. Então, os elefantes, mesmo que eles saiam do parque, porque o elefante é um animal extremamente forte, ele vai estar derrubando cercas, mas ele não está conseguindo entrar mais na agricultura. Ele não entrando mais nas agriculturas, a população vai plantar, vai produzir, vai ter a sua alimentação. Ok, você não vai estar disputando espaço de vida com os elefantes. Não que isso justifique ter matado os elefantes, mas quando a gente fala em manter a vida, aí a população acaba realmente partindo para isso. Então hoje o Gabão, ele consegue ser um exemplo no sentido de preservar o elefante e cuidar das plantações. Então o Gabão está de parabéns nesse sentido. Como eu falei, o Gabão, ele consegue a sua independência em 1960. E aí ele teve, né, a eleição de um presidente, depois teve do seu segundo. O segundo presidente, que se chamava Omar Bongo, ele ficou na presidência durante 42 anos, até a sua morte. Foi o presidente que mais tempo ficou em um país africano. Então isso é uma situação que vale a pena estar conversando. O que é a democracia? Uma democracia que se elege o mesmo presidente, até que ponto isso é algo importante ou não para o país. Então esses questionamentos é muito interessante levar para as salas de aula. Eles vivem do extrativismo, então é uma região muito rica em manganês, petróleo, gás, ferro, urânio e madeira. Eles são extrativistas de madeira também. 86% da população fala francês, como eu falei, e eles têm uma taxa de alfabetização bem alta, uma das maiores da África. Não que todos sejam alfabetizados, mas eles têm isso como uma situação um tanto quanto resolvida. Eles têm um problema sério com a questão do HIV, como toda a África. Então a África, ela não conseguiu superar
esse processo de contaminação. E no Gabão especificamente são as mulheres jovens que estão se contaminando mais do que as outras faixas etárias. Então esse é um problema, até porque as mulheres jovens são as mulheres que vão ter filhos. Então isso acaba trazendo uma problemática aí para os próximos anos no Gabão. A mulher, ela não tem um espaço político muito grande. Para vocês terem uma ideia, a primeira ministra mulher que foi eleita no Gabão foi agora em 2020, que é a Ossoukou Oponda. Então ela é a primeira mulher. Então a gente percebe que a mulher precisa conquistar um espaço muito grande no Gabão. E tem uma situação que está tendo uma conversa e uma discussão muito séria, que é a questão da poligamia em Gabão. Por quê? A poligamia, ela é aceita, ela é institucionalizada e os homens e as mulheres convivem com aquilo tranquilamente. E hoje há dentro, do Gabão um movimento de mulheres que eles querem legalizar a poliandria. O que é isso? A mulher poder se casar com mais do que um homem. E aí criou-se uma situação de discussão muito grande. É até interessante essa discussão para a gente entender como que é a cultura. Eles dizem que isso vai acabar com a cultura local, que vai destruir a identidade das crianças, porque as crianças não vão saber de onde elas vieram. Então, na poligamia isso não é destruído, porém na poliandria sim. Então a gente percebe como que a cultura é patriarcal, conservadora, Parece que é uma coisa tranquila, mas para eles não. E eles estão nessa discussão, Muitas mulheres reivindicando isso e os homens não, isso não é possível. A mulher vai ter que ter vários maridos? De jeito nenhum. O marido pode ter várias esposas, mas o contrário não pode. Então essa é uma discussão que está acontecendo hoje, 2021, lá no Gabão, e vale a pena discutir com a garotada nas escolas o que é isso, se a monogamia é mais importante que a poligamia, ou enfim, como que essas culturas vão estar se resolvendo nessa nova situação colocada aí pela atualidade do Gabão. É isso que o canal deixa hoje. E sempre é importante a gente estar trabalhando a lei 10.639/03 nas escolas. O Gabão, ele não é muito estudado, a gente fala pouco, mas ele era um entreposto. Então, os escravos passaram por ali, os portugueses passaram por ali, então vale a pena a gente entender um pouco como que é esse país e o que ele trouxe para nós, se é que ele trouxe alguma coisa de fato para nossa cultura. É isso que o canal deixa hoje, eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, a gente precisa ir crescer para mais pessoas terem acesso. Deixa o seu comentário e toca o sininho, assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações. E eu te aguardo aí para um próximo vídeo. Até mais, tchau!